Hoje é mais um episódio do Minimalismo na Prática, onde vamos colocar a mão na massa e destralhar a minha sala. Vocês já conhecem a sala por aqui e nem imaginam que tem muita coisa para destralhar nela ainda. Vamos lá? Para quem não conhece a minha sala, eu vou mostrar aqui para vocês entenderem que na minha sala eu não tenho muita coisa. Tenho essa rack, que ficam algumas coisas guardadas aqui dentro, TV, não tem nada em cima. Aqui fica normalmente o meu computador, com as coisas, ali estão os roteiros dos vídeos que eu tenho que gravar. Às vezes essa planta fica aqui, às vezes fica lá, essa coisa do meu esposo às vezes fica para cá, então eu vou dando uma variada. Ali as cobertinhas que estavam em cima da poltrona e aqui não tem nada, tem só o sofá, esse vaso e uns vasinhos de plantas por aqui. Aí você pode me falar, mas Camila, o que tem para destralhar aqui na sua sala? E eu vou te mostrar que o vilão da minha sala é essa rack aqui. E tem algumas coisas para destralhar e nós vamos tirar dali agora. Vem comigo. A sala deveria ser um espaço de descanso, mas normalmente não é isso que acontece. Talvez na sua sala aí ela tá cheia de coisas que você precisa destralhar e nem percebe que ela tá tão lotada assim. Então hoje nós vamos destralhar a minha sala aqui. Vocês viram que não tem muita coisa aqui no ambiente, eu já tirei muito dos excessos, mas sempre tem um armário que a gente acaba guardando coisas que não deve. E eu vou mostrar para vocês agora esse armário aqui, que é o vilão da minha sala, que tem algumas coisinhas ali que estão acumuladas e precisam sair agora. Vocês não reparem então que eu estou sentada no chão aqui para ficar mais fácil para vocês verem a rack e a iluminação aqui em casa também, porque como está escurecendo e se eu colocar a luz aqui, vai interferir aqui com o meu óculos, tá? E como eu já fiquei o dia inteiro de óculos hoje, se eu tirar eu não enxergo direito. Então, eu não vou colocar luz mais forte pra gente ficar nessa luz aqui da sala mesmo, vem de cima, mas dá para vocês verem bem por aqui o destralhe, tá bom? Então, quando a gente fala de destralhe, a primeira coisa que eu sempre falo é você abrir o seu espaço aí e olhar e ver tudo que realmente não faz mais parte aí desse espaço ou o que você realmente está querendo tirar. Olhe tudo ou até tire tudo do lugar, igual a gente vai fazer aqui agora. Vou mostrar, nessa rack tem 3 espaços, então tem esse primeiro, que é onde acaba guardando mais coisas. Tem o espaço do meio, que fica aqui o receptor, ó, não sei se dá para vocês verem, o receptor fica uma lâmpada ali. E o último aqui, que é o que fica as coisas do meu marido. Sempre tem mais coisa na parte dele, né, e mais bagunçada. Mas enfim, faz parte. Aqui então, a minha rack, eu acabo guardando algumas coisas aqui nesse espaço que realmente eu acabei percebendo que está muito lotado e que tem coisas ali que não eram para estar ali. Então você pare aí na sua casa e olhe se você tem algum armário, algum cômodo, né? Algum espaço aí na sua sala que você realmente precisa pôr a mão na massa para tirar, igual nós vamos fazer aqui agora. Antes então de começarmos no armário, eu vou falar algumas coisas que vocês têm que olhar aí na parte geral da sua casa, que aqui na minha casa não preciso, mas talvez você aí na sua sala sim. Dê uma olhada nos móveis. Se tem algum móvel que está sobrando aí, que você quase não está usando, às vezes uma mesinha, alguma coisa, alguma prateleira, que realmente está ali só ocupando espaço e que talvez esteja te atrapalhando a fazer algumas coisas. Então, pode ser que esteja na hora de destralhar. E alguns objetos de decoração, que aqui eu não tenho muitos, eu tenho só a mesa de centro aqui que eu vou mostrar para vocês. E os meus objetos de decoração são algumas plantas que estão ali em cima que vocês viram. Ó, eu vou virar aqui para vocês verem. Ó, tem essa mesa aqui de centro, né? Que é uma mesa de madeira mesmo, que ela fica aqui, tem rodinha, então eu puxo ela para lá, para cá, tá? E os quadros que ficam ali naquela prateleira. Eu já tive os vasinhos de plantas. Eu já tive quadros ali, eu já coloquei os livros ali, mas o que eu achei que combinou mais com a minha decoração, eu já tirei tanta coisa, ficou mais minimalista e melhor para limpar e para ter
um visual mais limpo, foi as plantinhas ali. Às vezes tem mais vasinho, outras vezes tem menos, tá? Então, a gente fica com essas plantas aí. Então, dê uma olhada na decoração aí da sua sala. Às vezes tem muito excesso ou tem muitos móveis, tá? Que estão realmente enchendo e sobrecarregando a sua sala. Então, agora vamos voltar para a parte do armário. Então, você pegue o armário aí da sua sala, né? A sua rack ou o espaço que você queira aí na sua sala e abra e veja realmente o que tem ali, que tanto de coisa que tem ali que eu tenho certeza que às vezes você nem lembra que aquilo tá ali. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem como tá esse meu espaço. No começo era para ter só os livros e alguns cadernos, mas já tem mais coisa do que era para estar aqui. Ó, tem esse potinho aqui que eu separei para colocar carregador, as coisas eletrônicas. Então você pode separar um espaço aí da sua sala, né, da sua rack, alguma coisa que você guarde esse tipo de carregador, alguma coisa eletrônica que você queira. Eu coloquei nesse potinho aqui para facilitar, mas pode ser qualquer outro espaço, tá? Então aqui sempre fica. Tem outro carregador ali da JBL, das coisas que acabam ficando aqui que não estão, mas que está carregando ali, tá? Então esse é um suportinho que dá para você fazer um espaço separado para colocar todos os carregadores de coisas eletrônicas, facilita bastante. Vou deixar aqui então. Aqui tem, então dando uma olhada geral, tem bastante coisa que não é daqui. Então essa lâmpada mesmo foi uma lâmpada que ela tava na minha luz aqui que eu uso para gravar quando está mais à tarde, né? Para poder tirar essa sombra aqui, ó, quando grava à noite. Essa luz estava muito forte, aí eu troquei por uma outra e deixei essa lâmpada aqui. Aqui não é o lugar dela, eu tenho uma caixa que eu guardo lâmpadas, né? A parte de iluminação aqui de casa, eu tenho uma caixinha que fica lá na despensa que eu guardo. Então esse aqui vai para o lugar dela. Então o que você pode olhar aí na sua sala, principalmente são coisas que estão no lugar errado. Então coisas que tem já um lugar que você já separou, mas que estão aí na sala, não sei porquê, igual o caso dessa lâmpada. Então, vamos lá, tem mais coisa. A caixinha do microfone que eu comprei esses dias para gravar para você. Agora estou estreando ele, ó. Tá maravilhoso, eu estou gostando do som, do jeito que tá ficando. Muita gente estava reclamando do som, do áudio, eu tinha um cachorro latindo, então eu realmente estava precisando do microfone. Então, hoje é o primeiro vídeo que eu estou usando ele, então acho que vai ficar bom. Primeiro não, na verdade eu já gravei um outro, estou testando ele ainda, tá bom? Então, a caixinha dele tá aqui. Eu já falei em alguns outros vídeos de destralhe para vocês destralharem as caixas, porque a gente nunca guarda, ou nunca usa depois essas caixas aqui que a gente vai guardando. Não tem nada dentro, os acessórios vêm para uma bolsinha para ficar. Então, caixas vazias de aparelhos eletrônicos ou de qualquer outra coisa que você tenha aí na sua casa, pode destralhar também, tá? Então, esse aqui vai tirar. Aqui então tem um HD, tá? Que também não é aqui, o lugar dele é junto na minha bolsa lá do computador, então ele vai para lá. Então você vai fazendo isso, separando as coisas aí, o que tem lugar você manda para o lugar e o que não tem você vê se é descarte, né? Se vai destralhar, se vai doar. Então faça aquela separação que a gente sempre fala. E depois você dá o fim nessas coisas. Aqui então tem um estojo que tem canetas, algumas coisas assim. Aqui, olha só, isso aqui são os roteiros dos vídeos anteriores que eu já gravei. Então, se eu já gravei, preciso guardar essa papelada aqui? Não, era para ter jogado fora. Então, aqui eu vou deixar aqui para jogar junto com a caixa, tá? E você aí na sua casa, você faça a mesma coisa. Veja se tem papelada, papéis, contas, papéis de promoção, qualquer coisa que seja de papelada aí. Se for alguma coisa que você realmente precisa guardar, aí você coloca numa pastinha, guarde se for algum documento. Mas se for papéis aleatórios igual aqui, que eu já usei, são roteiros de vídeos que eu já fiz, já postei, então pode destralhar. Aqui então continua, ó, com papéis, né, que eu faço as listinhas de organização. Tem os papéis aqui de uma conta
conta que meu esposo estava fazendo, não sei de dosagem de alguma coisa. Então eu deixo esses bloquinhos de nota aqui para quando eu for tendo alguma ideia, alguma coisa, precisa anotar alguma coisa. Então fica esses bloquinhos por aqui, tá? Mas o certo é tirar os papéis que estão usados e jogar, né? Eu costumo deixar então esses papéis aqui, porque às vezes a gente precisa para anotar alguma coisa, tá? Então, ainda na parte dos papéis, então você distrai. Se você quiser guardar alguma cadernetinha, alguma coisa para anotar, aí você faça igual eu, deixa. Esse caderninho aqui também, ó, não era eu, é do meu esposo que ele estava anotando algumas coisas, então deixa aqui também, tá? Aqui então, coisa de treinamento que meu esposo fez, participou do treinamento, então eu não sei, não vou jogar porque é dele, né? Eu vou deixar aqui. Então aqui ainda o espaço dele é ali e ele ainda está colocando coisa aqui na bagunça aqui no meu espaço. Aqui então tem o resquício de uma agulha de acupuntura, na verdade tá só o canudinho aqui, ó, que a gente usa para colocar, para ter de base. Então eu usei, deve ter sido no meu marido, no joelho, tornozelo dele quando ele vai jogar bola, eu sempre faço e ficou aqui. Então também uma coisa que não era para estar aqui, isso aqui era para ter jogado do lixo já. E estava realmente aqui, não sei porquê. Esse aqui é um tubete que eu uso para guardar as agulhas que já foram usadas. E depois eu levo lá para um espaço que eu tenho para o descarte, tá? Então esses dois vão lá para minha maletinha de acupuntura que eu faço aqui em casa, tá? Então vocês olhem aí na sua sala tudo que não é da sala que tá zanzando por aí e devolva pro lugar certo, tá? Agora então, ó, aqui uma agenda de 2024. Eu não costumo guardar agenda assim, às vezes eu guardo por um tempo, tá? Então pelo menos 1, 2 anos eu guardo, principalmente por coisas de serviço que tem alguma anotação e tudo, mas eu normalmente guardo lá no meu serviço. Essa aqui eu peguei porque eu precisava de alguma senha, provavelmente, então eu vou levar lá para ficar junto com as outras que estão guardadas lá, tá? Porque às vezes sempre tem alguma anotação, alguma coisa que a gente precisa saber a data. Eu gosto muito de agenda de papel, tá? Eu uso a minha agenda do Google Agenda também, mas mais para despertar que tem alguma coisa. Então, às vezes eu marco o dia de fazer os cílios, né, dentista, alguma coisa assim, a unha, aí eu coloco para despertar no Google Agenda. Mas anotação mesmo, no dia a dia tal, eu ainda gosto da agenda de papel, tá? Então, eu guardo pelo menos uns 2 anos, aí eu vou guardando as agendas, tá bom? Aí tem os cadernos, que eu vou fazendo alguns cursos tal, e daí eu uso esses cadernos aqui, que é da empresa que eu trabalho, e a gente recebe esses cadernos para anotação, então tem alguns aqui de treinamentos e cursos que eu vou fazendo, tá? Então esses aqui ainda vão continuar, vou só organizar aqui. Aqui também, meu pai eterno, tá vendo? Ó, papelada que já podia ter jogado, ó, julho, aqui as contas, vou mostrar para vocês, ó. Julho abençoado, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu sempre faço isso nas contas, tá? Eu coloco numa pastinha separado pelos meses, né? E vou colocando e eu sempre faço um Ho'oponopono no começo do mês, para abençoar o mês e tal, então eu tenho esse costume, tá? Só que esse aqui provavelmente é tudo do ano passado, que eu tirei da pastinha para descartar e não descartei. Ó, pago 28 de fevereiro. Então, aqui são coisas que eu tenho que ver o que realmente vou jogar, tá? E o que eu preciso guardar. Então, eu vou deixar separado aqui para fazer essa separação e realmente jogar o que precisa, tá? Então faça aí também, se você tem os papéis aí que precisa destralhar, então você dá uma olhada geral e vê o que realmente pode jogar e o que não, faça essa seleção, tá? Eu vou colocar pra cá. Aqui então ainda tem os papéis, ó, tem até um exame, meu pai eterno, tá vendo?
Tá tudo fora do lugar aqui, as papeladas eu vou deixando aqui e não organizo. Talvez aí na sua casa também esteja assim. Então, treinamentos, ó, tá? Camila, treinamentos, então os cadernos eu deixo. Se for do serviço eu vou levar lá, mas são treinamentos que eu faço aqui para mim mesmo, meu desenvolvimento pessoal. Então fica por aqui, tá? Aqui, papelada. Ó, aqui um manual de bico, esse aqui também eu uso, mas meu esposo também usa, então põe pra cá. Aqui então a pastinha que eu falei que vou guardando algumas coisas, então tem toda essa... Aqui provavelmente também tem coisa para destralhar, tá? Então às vezes você tem algum documento, alguma pastinha de documento aí também, que tem coisa velha, ó, tem alguns ticketzinhos que provavelmente já dá para destralhar. Então depois eu vou fazer um limpo ali junto com a papelada, tá? Aí chegou então a hora dos livros. Aqui eu já deixei meus livros lá nessa prateleirinha aqui da sala, já deixei lá no meu quarto e trouxe para cá. Então, assim, eu nunca achei um lugar certo para os livros. E eu não tenho muitos, eu tenho alguns só, a maioria que eu já li. Então, a gente acaba ficando com dó, né, de jogar. Eu faço o que com esse livro que eu já li? Não vou ler de novo, né? O que eu vou fazer? Uma ideia que eu tenho para vocês é para vocês doarem para alguém que possa ler, possa se beneficiar desse livro. Então tem alguns livros aqui que eu já li, tem uns até que eu já reli, mas tem alguns que eu não li, que eu vou separar para poder ler nos dias ali que eu tiver um tempinho. Então eu vou fazer essa separação. Ó. Tem alguns livros aqui que eu já li. Esse aqui é muito bom. Esse aqui, para quem quer começar a entender um pouco mais de finanças, assim, de um jeito mais leve, de cocriação, esse Quem Pensa Enriquece é bem legal. Eu achei um livro bem gostoso de ler e melhora bastante. Ó, eu coloquei aqui, quando eu li novembro de 2019. Então, esse Quem Pensa Enriquece é bem legal. Eu vou deixar, se vocês quiserem, depois eu deixo os links dos livros. Tem alguns aqui que eu não gostei muito, tá? Vou falar pra vocês. Vou recomendar só os que eu realmente gostei, tá? Vou deixar o link dos livros aí pra vocês. Eu não sou uma pessoa que leio muito, mas eu leio alguns livros que eu já escutei alguém falar, alguma coisa de autoajuda, de entender um pouco de cocriação, Ho'oponopono e principalmente dessa questão de finanças, alguma coisa assim, eu também já li, tá? Então tem alguns aqui que eu li e não gostei muito, mas eu vou recomendar para vocês, deixar o link, se vocês quiserem, os que eu mais gostei, tá? Esse Quem Pensa Enriquece é muito bom. Esse aqui, Limite Zero, ele fala do Ho'oponopono. Então, para quem quiser entender mais essa filosofia e essa coisa, né, de agradecer, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, esse livro aqui é muito bom. Então, tem alguns aqui que eu li, mas não gostei muito, ó, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã é muito bom para quem não gosta muito de fazer as coisas pela manhã e tal. Eu, como sempre fui uma pessoa mais ativa, sempre acordei cedo, acordei mais cedo para poder fazer as coisas, é bem legal esse livro, ele é bem basiquinho, tá, de ler. Esse é o Milagre da Manhã para Ser Milionário e tem só o Milagre da Manhã, tá? O Milagre da Manhã, o primeiro, na verdade, eu já doei para uma amiga, faz tempo já. Então, esse é o Milagre da Manhã para Ser Milionário. Esse Guiados pelo Encantamento foi um livro que eu ganhei num treinamento dessa empresa que a gente representa, que é a Jacto. Então, para falar sobre a experiência do cliente, como atender bem o cliente, tá? Então, é bem legal esse aqui. Esse aqui é como o pessoal da Mercedes faz um atendimento bom e tal, bem bom, tá? Para quem trabalha com público, com atendimento ao cliente, bem legal. Esse aqui, do Thiago Negro, do 1000 ao Milhão, é bem de finanças mesmo, tá? Assim, bem pesado. Se você quiser entender um pouquinho. O Homem Mais Rico da Babilônia também é bem legal, bem fininho, ó. Também ensina a questão de lidar com o dinheiro, né? As questões de o que você pensa sobre o dinheiro, é bem legal esse.
Então esse eu vou deixar, tá? O link para vocês. Qual que é o outro que eu vou deixar? Que eu acho que vale a pena. Quem quiser saber de Ho'oponopono, Limite Zero. E Quem Pensa Enriquece, tá? Os que eu acho que é mais legal. Segredos da Mente Milionária também é bom, mas eu achei ele um pouco mais complicadinho de entender, tá? DNA Milionário é já que eu fiz um curso com a Elaine Orives, essa questão de cocriação, é um pouco mais complexo esses livros, tá? Poder do Subconsciente também bem mais complexo. Armas da Persuasão também não gostei, mas não adorei, tá? DNA da Cocriação também é do mesmo da Elaine Orives. Esse aqui eu falo que é o melhor livro para as pessoas que querem entender um pouco mais de dinheiro, de finanças, de como lidar com o dinheiro. Esse é um livro muito fácil, Pai Rico, Pai Pobre, é muito bom, gente. Se vocês querem começar a saber um pouquinho mais de como lidar com o seu dinheiro, o que você pensa sobre o dinheiro, esse eu acho que é um livro que todo mundo tem que ler na vida. Quem Convence Enriquece, que é do mesmo do Quem Pensa Enriquece, mas esse aqui para lidar com as pessoas, tudo também é bem bom, tá? Esse O Alquimista já vai mais na linha um pouco mais mística, tá? E esse é um famoso do Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. Ele é tem bastante coisa, então ele é bem grosso o livro, ele é bem legal para quem quiser, tá? Ó, 16 lições práticas para o sucesso. É interessante esse livro, ele só é grande, tá? Aí tem A Lei do Triunfo para o século XXI, que é menor um pouco, mas esse original aqui é melhor, tá? A Arte de Lidar com Pessoas, eu trabalho muito com público, atendimento, né? Então eu leio bastante desses livros aqui. Como Aumentar Seu Próprio Salário, também é bom. Esses do Napoleão Hill eu gosto bastante, tá? Mas esse aqui é um dos melhores, gente, ó, esses dois aqui, Mais Esperto que o Diabo e Pai Rico, Pai Pobre, todo mundo tem que ler, tá? Esse aqui é muito bom, é tipo um diálogo, ele é bem fácil de ler e bem gostoso. E também, esse aqui também eu ganhei, tá? Também é do Napoleão Hill, mas ele é um pouco mais complexo, tá? Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Ele fala de propósito, essas questões assim que a gente vai levando a vida, às vezes meio sem propósito e tal. É bem legal isso aqui, tá bom? Então, mas então eu sempre deixo meus livros aqui, tá? Esse meu espaço é para deixar meus livros. E eu vou selecionar algum deles para doar. Tá? Tem alguns que eu quero ler de novo, porque eu estou passando por uma outra fase, então eu vou ler. Mas esse espaço aqui, você viu o tanto de coisa que tinha aqui, né? Então, tira todos os livros, depois eu vou selecionar qual que eu vou doar, tá? E vou deixar aqui depois. Tem alguns que já não estão mais nessa pegada de tanto de cocriação e tal, então são livros mais complexos um pouco. Mas aqui, então, esses são os 5 livros depois que eu vou deixar para vocês que eu recomendo, tá? Para quem quiser ler, para quem gosta de ler. Então, aqui vão ficar somente as coisas aqui que eu uso para o trabalho. Então, aqui, os cadernos, meus treinamentos, aqui, porque aqui fica a parte do meu escritório, né? Então, essa minha sala aqui é a parte de escritório. A papelada, então, toda que tava mais aqui não vai ficar, tá? Então, vou deixar aqui o suporte dos carregadores, o estojo que eu sempre uso, tá? E as outras coisas tirei porque estavam fora do lugar e as papeladas vão jogar fora, tá? Então, esse espaço, então, tá feito. Vamos então ao do meio aqui, que não tem nada, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, então aqui fica, ó como que tá cheio de bichinho, tem que passar um aspirador aqui, um paninho. Eu vou pegar lá depois pra fazer a limpeza pra vocês. Então aqui fica só o receptor e os controles ficam aqui, tá? Estão no braço do sofá lá, mas o lugar dos controles são aqui
com a rack fechadinha. Essa luzinha, não sei se vocês já viram. Ah, vou pegar ela aqui pra vocês. Ai, travei minha perna. É uma luz que é uma caixinha de som e ela troca a luz, tá? Deixa eu ver se ela vai. Eu tenho medo de ela dar interferência do celular, tá? Ligar o Bluetooth. Então, ela é uma caixinha de som que daí você troca a luz. Às vezes, quando eu quero deixar o ambiente aqui ou com luz azul ou com uma luz com uma cor diferente, eu coloco ela na tomada e ligo, tá? Então, quando eu quero fazer uma balada aqui na sala. Ai, então, ela fica por aqui, tá? Então, aqui fica só os controles, controle da TV, do receptor e do ar-condicionado. Ficam aqui, tá bom? E agora vamos dar uma olhadinha ali na bagunça do meu esposo. Vou mostrar pra vocês. Eu não costumo destralhar as coisas dele, tá? Já falei pra vocês, né? Que conviver com uma pessoa que não é minimalista não é tão fácil. Mas a pessoa gosta de guardar algumas coisas. Então, eu só vou mostrar pra vocês o que tanto tem ali, mas eu não vou mexer. Eu mexer só no meu destralhe mesmo, na minha bagunça, tá? Então aqui tem desde coisas do computador, fone, cabo, as flechas, tem sei lá que tanto de coisa que tem aqui. Então, essa parte dele eu deixo a bagunça com ele se vira, não tem nada meu aqui, tá? Às vezes só o veneno ali e o repelente. Mas aí na sua casa, é isso que você tem que olhar. Então, 5 pontos para você fazer aí um destralhe na sua sala. Primeiro, você olhe geral o que tem, né? O que está aí na sua sala que está a mais, que está em excesso, você tire. Se você ver que for algum móvel, algum objeto que está ali, muita coisa de decoração, então você já vê se não está usando, se está te incomodando, está te atrapalhando. Tire então para deixar menos objetos. A segunda coisa é olhe as coisas que estão fora do lugar. Então, se tem coisas que é de outro cômodo, então dê uma organizada geral e tire as coisas que não são da sala, né? Às vezes não são desse armário, igual tinha coisa aqui que não é da sala. Tire então desse espaço aí e devolva para o espaço certo. A terceira coisa, você olhe os papéis, correspondências e documentos que talvez você vai guardando ou vai deixando aí na sala que estão fora do lugar ou realmente precisam ser jogados fora. A quarta coisa, organize os cabos e os eletrônicos que você usa aí na sala. Então, se tem ali os carregadores, cabo de qualquer coisa, coisas que você precisa carregar, coloque em um único potinho para que você deixe esses cabos em um só lugar. Porque quando você for precisar, você sabe que está ali naquele potinho que seria o potinho dos eletrônicos. A quarta coisa que eu não tenho aqui são brinquedos. Então você olha aí na sua sala, se você tem filhos, se tem brinquedos espalhados pela sala toda. E reorganize, coloque eles no lugar. Ou até faça a dica que eu já falei em outros vídeos. Coloque um cesto aí na sala mesmo, se seu filho tem costume de brincar, e coloque os brinquedos todos ali nesse cesto. E depois, quando for brincar, tire do cesto. Parou de brincar, devolva todos para o cesto. E a quinta coisa, depois que você já tirou todas essas coisas, dê uma olhada geral e veja se a sua sala realmente ficou aconchegante, ficou do jeito que você queria, se ela ficou mais leve e muito mais fácil para você, tanto para limpar quanto para você circular aí na sala. Esse então foi o vídeo de destralhe aqui na minha sala, que eu não tinha muita coisa para destralhar, mas é só para mostrar para vocês que mesmo eu sempre destralhando, ainda acumulo algumas coisas e ainda de tempos em tempos eu tenho que fazer esse destralhe aí para fazer essa manutenção. Então você dê uma olhadinha na sua casa, se você já faz destralhe, já fez outras vezes, talvez precise fazer essa manutenção olhando o que realmente está fora de lugar ou não. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para ver mais vídeos assim de destralhe mão na massa, onde eu mostro aqui como estão as coisas aqui em casa e o que ainda tem de coisa para destralhar. Ah, e dê uma olhada na nossa playlist que já tem outros vídeos de destralhe aí de outros cômodos, tem na lavanderia, tem no guarda-roupa, tem, várias coisas na cozinha que eu já fiz aí, fique de olho então. Assista os outros vídeos para você também
fazer o destralhe aí na sua casa. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau!